Olá pessoal, estou aqui para gravar a nossa videoaula sobre manipulação de formulários, tá? E como a gente já, nas outras aulas a gente já montou o formulário, hoje a gente vai mexer com a parte de programação dele, tá? A montagem já foi vista e a gente vai só imputar os códigos agora de como o nosso formulário deve se comportar de acordo com o que a gente vai fazendo, de acordo com o que o usuário vai fazendo. A primeira coisa, quando ele inicializa com todos os objetos ativos. Então a gente precisa que ele inicialize apenas com esses 3 objetos. Após isso, a gente o usuário vai consultar aqui, ele vai fazer a verificação se o e-mail está cadastrado. Se não estiver cadastrado, ele vai perguntar se ele quer cadastrar sim ou não. Se ele quiser cadastrar, vai abrir as informações para ele, digitar os dados do cliente, certo? Com a exceção do código do cliente, que ele deve vir da planilha aqui, verificar qual que é o maior valor que tiver aqui e colocar o próximo, né? Então, no caso, se eu tenho o valor 7 aqui, o meu próximo cadastro será o número 8, tá? Então, a gente vai começar a fazer a parte de programação dos botões, né? E do formulário em si, mexer com o tipo de formato que deve ser inserido aqui nesses text box aqui, e aqui, que são apenas números, tá? Aqui a gente não vai aceitar letras. Aqui a gente deixa liberado, mas aqui no CEP, no celular e no telefone, a gente precisa que seja apenas números, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, né, como foi dito, a gente vai ocultar esses objetos aqui, deixar só esses 3, que é o label, o text box e o botão. Para fazer isso, a gente vai utilizar um evento do formulário. O evento que a gente vai usar é o initialize. Este evento, ele executa durante a inicialização do formulário no sistema, ou seja, quando o sistema instanciar o objeto, será quando essa rotina será executada, beleza? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar este objeto, que é o frame, né? A gente renomeou ele como FRA dados, porque aqui dentro do frame tem todo o conjunto de objetos que nós queremos ocultar. Então, dentro do FRA dados, ponto, na propriedade visível dele, eu vou colocar como falso. Com isso, eu já consigo que quando o meu formulário seja instanciado, ele já instancie com o frame não visível para o usuário. Então, o usuário será obrigado a digitar o e-mail aqui e clicar em consultar para ele liberar os outros botões, os outros objetos. Para fazer... agora a gente vai configurar o botão consultar. Por quê? Porque a partir de quando o usuário digitar aqui, ele precisa verificar o que foi digitado, se é um e-mail. Se for um e-mail, ele continua a execução do código. Então, para isso, a gente vai dar 2 cliques aqui, ó, no nosso botão. Então, ele já abriu aqui, ó, BTN consulta, ó. Veja que são objetos diferentes, tá? No mesmo formulário, mas são objetos diferentes. Aqui eu estou me referenciando o useform, né? O objeto formulário. E aqui, que é o formulário em uso. E aqui nós estamos nos referenciando apenas ao botão consultar, no evento clique, certo? Então vamos lá. Vamos verificar se o que o cara digitou lá é um e-mail. Como que a gente verifica isso? Vou colocar uma variável aqui só para explicar, tá? Então vou pôr in texto as string, né? Um texto string é meio redundante, mas é isso aí. A minha variável texto, ela vai receber o resultado de uma função do VBA, que é o inString, que é o INSTR. InString, ou seja, na string do texto e-mail, text box e-mail, vou facilitar, ó, aqui, ó. Na string Leila Paglione
Eu quero achar o GLI, né? Eu quero achar o GLI. Ele tem que jogar para mim aqui se existe esse conjunto de string, de caracteres que forma o GLI, se existe nesse texto, se isso existe, tá? Se existir, ele vai trazer para mim a partir de qual número de string que ele começa. Então vou rodar aqui, vou fazer isso, melhor, vou fazer isso numa sub, que eu não preciso inicializar o formulário, tá? Vou abrir aqui um módulo novo. Eita, cliquei errado. Então, a gente vai pôr aqui a sub. Teste. A gente vai testar essa função, tá? Então, para testar essa função, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar aqui, ó. O meu texto, ele começou com 0, certo? Então, tá vazio, ok? Então, eu quero saber se esse GLI, se ele existe. E se ele existir, essa instrução aqui, ele vai trazer para mim a partir de qual caractere que ele existe no meu texto. Então, olha só, se eu contar aqui, ó, Leila são 5 caracteres. 6, 7, 8. A partir do 8º caractere do meu nome, é que começa esse conjunto de caracteres que eu pedi, certo? Então, esta função traz para mim o valor 8. Passando aqui pelo texto, ó, o que ele recebeu? 8, certo? Texto. Ó, texto recebeu 8. Se eu colocar um espaço aqui, deixa eu voltar aqui, ele não vai identificar, ó, é 0. Porque não tem espaço no meu nome. Ele reconhece um a um do que está digitado dentro do texto, tá? Então, se eu colocar um espaço aqui e tirar este espaço aqui, a minha função vale 9 agora, certo? Então, a gente vai usar esta função, que é o instr, né, inString, para verificar se o que o cara digitou aqui dentro é um e-mail. A gente vai vir aqui, deixa eu apagar isso aqui, que eu não vou precisar. Vou aqui, ó, if. Onde está o meu texto? Dentro do objeto textbox e-mail, certo? Dentro do meu objeto textbox e-mail, eu quero verificar se existe o caractere arroba. E se ele existir ou não existir, esta função ela tem que me trazer um valor maior que 0. Porque se ele existir, é maior que 0. Se ele não existir, é 0, certo? Então, deixa eu pôr um else and if. Põe um end if aqui. Põe um stop. Vamos lá. No meu formulário. Opa. Meu formulário está aqui. Se eu digitar Leila apenas, ele não vai entrar. Mas, se eu digitar Leila @123, olha só, ele me mostrou que é o 6. Então, ele partiu para a parte lógica, para a parte verdadeira da minha decisão, certo? Então, a gente vai, a partir daqui, a gente já pode começar as outras validações. Deixa eu pôr um else aqui, porque se o que o cara digitou não for um e-mail válido, eu preciso mostrar uma mensagem para ele pedindo para que ele digite um e-mail válido. Então, digite um e-mail válido. VB crítico. Text e-mail. Opa. Vai receber vazio. Ou seja, stop. Se ele digitar uma única coisa,
olha só a mensagem e vazio. Ok. Fechei aqui. Vamos continuar com a parte verdadeira, o desenvolver da parte verdadeira do nosso código. Agora, a gente viu que o e-mail é verdadeiro. Segunda parte, precisamos ver se ele está cadastrado, porque, como foi lá acordado entre nós, o campo validador será o e-mail. Logo, não podemos repetir o e-mail nesse cadastro. Para evitar isso, no momento da consulta, a gente verifica, né? No momento do cadastro, a gente primeiro faz uma consulta para verificar se esse e-mail existe. Se ele não existir, a gente abre os campos em branco para ele cadastrar o novo. Senão, ele vai trazer os dados que já existe cadastrado aqui, ok? Então, a partir do e-mail, preciso verificar se esse e-mail existe. Como que eu faço? Aqui no Excel, a gente tem a função corresp. Então, o que a função corresp faz? Ele vai procurar, valor procurado, ele vai procurar o texto, matriz procurada na minha coluna C, e eu quero valores exatos. Então, tudo que for exatamente igual ao que está escrito ali. Ele retornou para mim o 4. Por que ele retornou o 4? Porque o marcelo@leila.com está na linha 4. Se o Marcelo estivesse nesta outra linha aqui na 11, ele apareceria para mim a linha 11, ok? Então, a gente vai utilizar este recurso de função, certo? Porém, eu não vou usar da mesma maneira que as macros gravadas aparecem aqui. Por quê? Porque vou explicar para vocês aqui como que aparece aqui as macros gravadas. Deixa eu colocar aqui para gravar. Desenvolvedor, gravar macro, macro 1. Então, se eu fizer aqui, ó, igual corresp, valor procurado, na coluna procurada, valores exatos, certo? Deixa eu pausar aqui. Vamos lá pro que foi criado aqui, o módulo 2, ó, macro 1. Veja, ele criou aqui para mim algumas partes do código que eu não preciso, que é essas 3 partes aqui. Como já foi dito, o Excel, quando é macro gravado, ele grava muita coisa que não é necessário, então eu só realmente preciso o que vai colocar a função aqui, ó, é esta linha de comando. Se eu apertar aqui a F8, ele colocou aqui, ó, colocou uma função corresp aqui, ó, certo? Só que ele está procurando a célula abaixo, tá? Então, por isso que ele deu ND. Mas eu não quero usar este recurso, fórmula R1C1. Por quê? Porque o que ele colocou aqui, ó, foi a fórmula. Eu quero o valor, o resultado dessa fórmula. Então, o que eu vou usar? Eu vou utilizar o worksheet. Então, ó, tipo, teste as string. Aqui, ó, teste, recebe a função da sheet met, que é corresp, né? Olha só, se a gente vir aqui, ó, é o mesmo nome. A gente vai utilizar o mesmo nome porque nós estamos usando a função da sheet, certo? Então, o que a gente vai procurar? Text box, e-mail, vírgula. Onde nós vamos procurar? A gente vai procurar aqui, ó, BD cadastro na coluna C. Só que eu não vou usar o worksheets e nem a função sheets. Eu vou usar o nome do objeto da planilha, que é aqui, ó, ZBD cadastro. Então, ZBD cadastro ponto range C, 2.c. Fora isso, o que mais eu preciso? Dizer para ele que eu quero valores exatos, certo? Então, se a gente vir aqui, vai iniciar, aqui ó, Leila, @123. Consultar. Olha só, ele já passou para cá, beleza?
Vamos inicializar de novo. Aqui, ó, vamos ver o e-mail que já existe. É leila@leila.com. Este e-mail existe. Sim, claro, tem que pôr um break stop aqui. Então, o Leila existe. Em qual linha ele existe? Ele existe na linha 2, viu? Ele me retornou o valor e não a função, tá? O resultado daquela função. É isso que a gente precisa. Porém, entretanto, olha só. Quando a gente coloca um e-mail, leila@123, que não existe, olha o que acontece. Ele apresenta uma mensagem de erro. Não é possível obter propriedade da classe worksheet function. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não localizou. Por que ele não localizou? Porque este e-mail não existe. Quando o e-mail não existe, ele retorna o quê? Olha o que ele retornou aqui para mim. Um erro. É a mesma coisa, ele está retornando um erro. Logo, a informação que aparece para o sistema é erro. E ele aparece aquela telinha de mensagem. A gente quer evitar isso, a gente não quer que isso aconteça no nosso sistema. Como que a gente resolve? A gente pode usar uma coisa chamada onErrorGoTo. Tratar erro. Por aqui embaixo. Tratar. Então a gente pode usar o onErrorGoTo. Este nome aqui, ó, tratar erro, ele não é padrão, tá? Você pode utilizar o nome que você quiser. Se você quiser dar aqui, ó, R1, mesma coisa. O onErrorGoTo, que é o nome da função. Esse aqui a gente só está atribuindo para onde ele tem que ir. E aí, quando ele reconhecer o tratar erro aqui embaixo, ele manda o erro para cá, certo? Beleza, então vamos testar isso aí? Uma coisa muito importante. O onErrorGoTo, ele vai ser tratado, o erro vai ser tratado a partir do momento que esta linha de código for declarada. Ou seja, tudo que estiver para cá, ele não vai tratar dentro dessa função aqui. Ele vai tratar apenas o que estiver abaixo disso, beleza? Então, a gente está usando o onErrorGoTo aqui, onde a gente sabe que vai dar erro, certo? Vai dar erro aqui e ele vai vir para cá, ó, onde está esse stop. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade, ó. Leila. Não é válido. Opa. Tá certo, não é válido. Vamos por aqui, ó. Leila, arroba. Leila, arroba é válido. Vai entrar aqui. Olha só. Ele não deu erro mais. Ele veio para cá, ó. Tratar erros. E finalizou o meu código. Só que eu não quero que ele finalize. Eu quero que ele verifique se esse erro existe. Se esse erro existir, ele continua, porque eu sei que o cara não está cadastrado. Então vamos por aqui, ó. If. Deixa eu parar a execução aqui. Se isso daqui for maior que zero. Não for igual, menor ou igual a zero. Then else. Por quê? Porque eu quero tratar. Se o cara não existir, eu vou tratar dentro do if. Se o cara existir, eu vou tratar dentro do else, ok? Então, existe, não existe. Para quem não sabe, eu coloquei aqui esta aspa simples, né? Que é apenas um comentário, ou seja, eu estou dizendo para o código para ele não ler estas informações. Porque isso aqui é um comentário do desenvolvedor, tá? Beleza? Então vamos lá. Que eu vou tratar quando o cadastro não existe. Vamos lá. Importante. Deixa eu comentar aqui o onError. Comentar isso aqui.
Importante que eu acho que eu não falei, tá? Tô aqui, Leila. Arroba de novo. Ó. Importante é gravar a numeração do erro, tá? Cada erro ele tem uma numeração diferente. Então eu vou pegar este número e vou verificar se é um número que se o erro é o mesmo número que nós já esperamos que aconteça, tá? Vou depurar aqui. Depurar não, vou pausar aqui e vamos continuar. Então, vou tratar aqui dentro o número do erro. Aqui, ó, if erro.number, né? Número do erro é igual a 104. Então, stop. Se não, não, deixa só o end if. Porque eu não preciso tratar um senão, eu só quero tratar este erro. Outros erros eu quero que ele não faça nada, que ele não execute a rotina, ok? Então, se ele for, ele precisa parar aqui neste stop. Vamos ver se isso vai acontecer? Leila, arroba. É o erro 104? 1004? É, então ele parou no stop, certo? Só que eu não quero que ele pare, porque eu vou configurar aqui o que ele deve fazer se for um erro. Como que eu faço para corrigir isso? Porque aqui ele está parando e ele vai para o final e termina a minha rotina, né? Ele vai para o meu end sub. Eu quero que ele volte para cá, a partir da próxima linha. Ele não quero que ele passe mais aqui, porque eu já sei que aqui vai dar erro. Quero que ele venha para a próxima linha. O que eu faço? Vou por aqui, ó. Resume. Next. Ou seja, passe para o próximo. Continue no próximo. Então, a gente vai vir aqui novamente. F8. Aí ele veio aqui, viu que é erro, verificou, é exatamente o erro que a gente queria. Opa, deixa eu pôr um stop aqui, senão não dá para verificar isso, né? Vamos de novo, ó. F8. Verificou, é o erro, olha só onde ele parou. No meu stop, que está dentro do meu bloco lógico do if, onde ele é válido, certo? Aí ele veio para cá, final, olha só, o que aconteceu. Ele, apesar dele ter feito lá o resume next e veio para cá, quando ele terminou a minha programação, em vez dele terminar tudo, ele veio para cá. Por quê? Porque é continuação. Para evitar esse tipo de coisa, eu ponho aqui, ó, exit sub. Porque quando ele chegar neste end if, eu sei que ele tem que parar. E aqui ele só vai executar quando der erro. Ele já vem direto para cá. Então eu ponho o exit sub antes do tratar erro, para que ele não continue e trate o que tiver aqui dentro, beleza? Então a gente já tem aqui o nosso onErrorGoTo, que é o nosso tratar erro, né? Nós estamos tratando os erros que acontecem, verificou, o cara não está cadastrado, ele vem para cá. Quando o cara não está cadastrado, o que eu preciso fazer? Perguntar para quem está utilizando a ferramenta se ele deseja cadastrar a pessoa, certo? Entretanto, o cara pode... porque o cara pode não querer cadastrar esse cliente, tá? Ele só quer verificar se aquele e-mail está sendo utilizado. Para fazer essa verificação, né, do que o cara, se ele quer ou não cadastrar, eu vou usar uma message box com dois botões. Um que diz sim e o outro que diz não. Assim como tem o nosso sistema operacional e nos sites por aí, enfim. N lugares exibe essa mensagem de sim e não. E a gente vai fazer isso agora. Para fazer essa função funcionar, eu vou utilizar uma variável, tá? Eu não é necessário, não é obrigatório usar uma variável para isso. Mas eu vou utilizar. Eu vou pegar o teste aqui, eu vou mudar o nome, vou pôr escolha. E vou colocar aqui ela como inteira. Inteira. Certo? Então, a minha variável escolha do tipo inteira. Por que do tipo inteira, Leila? Vou mostrar para vocês, ó. Escolha, recebe message box.
cliente não cadastrado, vírgula, deseja cadastrá-lo, vírgula, VB, yes, no. Tá. Agora eu vou explicar para vocês por que eu estou utilizando uma variável recebendo a informação. Porque olha só, uma variável do tipo inteira. Vou apertar aqui, ó. Selecionei o VB yes, no e vou apertar F1. Quando eu aperto F1, ele vai lá no site de suporte da Microsoft, onde tem aquela palavra específica que eu digitei, ó. Aqui, ó, o VB yes, no, tá vendo? O VB yes, no é um argumento do MessageBox. O argumento com o valor número 4. Então, se eu for lá no meu código e digitar aqui 4, ele vai entender que é esse argumento que eu estou me referindo. Nesse caso, eu prefiro colocar yes, no, que é mais visual. Outro ponto. Aqui, ó, return, os valores de retorno. O que é esses valores de retorno? Ele está dizendo que quando é o VB yes, ele retorna 6. E quando ele é o VB no, ele retorna 7. Ou seja, quando o usuário clica no meu MessageBox lá no sim, ele retorna 6. Se ele clicar no não, ele vai retornar para mim 7. Assim como quando ele clica no OK, o valor do clique é 1. Se ele clicar em cancelar, é 2. E abortar é 3 e assim sucessivamente. Então, quando eu utilizo... Deixa eu fechar aqui, abrir o meu código aqui. Quando eu utilizo a função desta maneira, ele traz para mim o valor de 6. Ok? A sintaxe é assim. Beleza? Então, tudo que estiver dentro do meu MessageBox, ele vai aparecer, né, a mensagem para o usuário e vai digitar aqui, ó. Na hora que o usuário escolher sim ou não, ele vai trazer para mim um valor, visto lá no site da Microsoft, que é 6 para sim e 7 para não. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. F5, Leila, @123. Olha só, ele veio para cá. Quando eu digito aqui, ó, aparece o MessageBox, yes, no, vou digitar sim. Quando eu digito sim, atribuiu 6 à minha variável escolha. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? A escolha vale 6. Se fosse o não, F8, a escolha vale 7. Ok? Então, a partir do que o usuário digitou aqui, sim ou não, ele vai atribuir a escolha. E eu vou dizer, a escolha if é igual a 6. Ou seja, se ele quiser alterar, a escolha vai ser igual a 6. Se ele não quiser alterar, ele vai fazer aqui, ó. Não quer. Opa, cadastrar, né? Cadastrar. E aqui ele quer cadastrar. Ok, então aqui a gente já sabe que o cliente não está cadastrado e que o usuário quer cadastrar o cliente que está digitando no e-mail. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de exibir para o usuário as telas, né, os objetos, para ele cadastrar o cliente, é limpar esses objetos, porque ele pode ter alguma sujeira de um cliente anterior. Então, para fazer esta limpeza, a gente pode colocar aqui dentro desse bloco lógico. Porém, eu posso precisar novamente dessa rotina, né, de ficar limpando o conteúdo que há dentro dos objetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sub aqui, ó. Depois do initialize, eu vou pôr aqui, ó, sub, limpar. Ok? O que essa minha sub aqui vai fazer? Vai limpar os objetos. Quais objetos que ela vai ter que limpar? Vai ter que limpar aqui, ó, o nome, o código, o celular, telefone,
CEP, número e complemento. Cada um desses objetos eu já renomeei, ó, text nome, text código do cliente, celular e assim, cada um com o seu nome aqui, identificando a qual text box eu estou me referindo. Então é simples. Vou vir aqui, dizer aqui, ó, text name, né, nome, vai receber vazio. Text celular também vai receber vazio. O CEP vai receber vazio. Telefone, vazio. Complemento, vazio. Número, recebe vazio. Essas text box vão ficar vazias. Eu vou pôr aqui também código do cliente. Só para entrar na dança, ok? Então eu tenho todos os meus text box, acredito eu. Ou faltou algum? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 7. Tenho 3, 6, 7. É isso aí. Todos eles estão sendo limpos pela minha sublimpar. E aqui, eu vou pôr aqui, ó, cal limpar. Posso pôr só isso aqui, ó, limpar. Tá? Mas eu gosto de colocar cal, que é para mim saber que eu estou chamando uma sub. E a gente pode também, ó, frm, nomear de onde está vindo esta sub. Ó. Eu vou saber que este cal, ele vem direto daqui. Ele não vem desse módulo. Se ele viesse desse módulo, eu colocaria aqui, ó, mod produto. Aí eu saberia, na hora que eu estivesse fazendo manutenção, eu bateria o olho aqui e eu viria, ó, bom, ele está chamando lá do módulo produto a rotina limpar, tá? É mais para quem estiver dando manutenção. Nesse caso, eu vou deixar aqui como FRM. Formulário de cadastro. Certo? Só para ficar mais visual. Ok. Limpei. Beleza. Limpei, primeiro passo feito, segundo passo feito. Agora a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar qual que é o último código do cliente cadastrado, porque este novo cliente precisa ter um código, o próximo valor a partir do último registro que nós temos lá. Para isso, nós vamos usar o quê? Uma outra função. Eu já vou digitar dentro do código do cliente, vou pôr aqui, ó, work sheet função ponto large. O que é large, Leila? Large é a nossa função máximo, que é essa daqui, ó. Igual maior aqui ponto e vírgula 0. Ou é 1? Acho que é 0. Não, é 1. Ponto e vírgula, opa, 1. Então ele trouxe para mim o valor 7, porque 7 é o meu maior valor. Se eu colocar aqui 23, ele muda lá para 23. E é isso que eu quero fazer. Vou puxar o maior valor aqui da minha rotina, tá? Maior valor aqui. Como que a gente puxa? Zip de cadastro ponto range a fecha parênteses, vírgula 1. Exatamente os mesmos argumentos que a gente usou lá na outra, da sheet, né? É isso. Então a gente já vai pegar aqui no text código do cliente o maior valor. E vai jogar aqui, certo? Próximo passo. Tem que ser mais um, porque senão eu repito. E eu não posso repetir. Próximo passo é deixar o meu código do cliente ponto enable igual a falso. O
que esse enable faz? Esse enable, ele vai proibir o usuário de alterar aquela text box. Ele vai conseguir visualizar diferente do ponto do visível, né, do ponto visível. Ele não vai deixar ele alterar os dados que estão lá. Deixa eu comentar isso aqui. Olha só. Sim, eu quero cadastrar e aí ele veio para cá, ó. Vamos ver acontecendo no nosso formulário. F8, ó. Veja que ele está, até o momento ele está alterável, né? Editável. Aqui. Quando ele passa por aqui, ó, ele não fica mais editável, tá? Então é isso, ele está visível, mas não está editável, tá? Vamos lá de novo, tirar o comentário que eu coloquei aqui. Beleza? Então, F5, Leila, arroba. Leila, arroba existe? Não. Cliente não cadastrado, deseja cadastrá-la? Sim. Olha, qual que foi o erro aqui? O que ele precisa? Aparecer o meu frame, né? Então vamos pôr o frame para aparecer. Como que a gente faz? FRA dados, ponto visível, igual a verdadeiro. Opa, true. F5, vamos de novo. Leila, arroba 123. Olha ele aqui, que bonitinho. Agora eu consigo cadastrar o e-mail Leila, arroba 123, tá? Opa, como que eu tenho um botão atualizar aqui, sendo que eu estou cadastrando o cliente? Então, este botão cadastrar, ele tem que sumir quando ele estiver nesse módulo. Então, vamos configurá-lo aqui. Então, btn atualizar ponto visível igual a falso. Btn cadastrar ponto visível igual a verdadeiro. Btn limpar ponto visível igual a verdadeiro. Certo? É isso aí. Então, vamos testá-lo. Ó, agora sim, ó. Não tem um botão atualizar aqui, eu só estou cadastrando. Este botão deve aparecer quando eu estiver apenas atualizando, tá? Então vamos ver. O cara vai digitar aqui, o usuário vai digitar o nome do cliente, vai digitar o celular, vai digitar o telefone, o CEP e o número, complemento. Olha só. O nome tudo bem o cara digitar. Letras e números. O celular, não. Eu preciso bloquear isso aqui. Ele precisa ser apenas números. Aqui o telefone também. O CEP também. E o número, não. O número pode ficar editável. Porém, eu não tenho um número de casa tão grande assim. Se eu tenho alguma coisa para digitar no complemento, tenho que digitar aqui. Então eu vou restringir esses botões, esses text box, a um determinado número de caracteres. Por exemplo, o número aqui eu posso restringir a 5 caracteres, que eu acho que já é o suficiente, né? Não, vamos restringir ele a, sei lá, 10 caracteres, tá? Então vamos restringir esse text box aqui primeiro. Vou clicar aqui, ó, no objeto, e vou buscar a propriedade maxLange. Ó, isso aqui. Aqui tá 0, eu vou pôr 10. F5. Vamos ver se ele vai agora. Ó, ele não me deixa digitar mais do que 10 caracteres. Ok, então isso eu posso usar para o telefone celular e para o telefone fixo, residencial, né?
E para o CEP também, que são números padrões. Ok, então restringi aqui o max range, né, do meu número, então só posso colocar 10 caracteres aqui. No meu celular e no meu telefone eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou restringir 15 caracteres. 15. E aqui 15 também. Já no meu CEP, eu vou colocar apenas 9 caracteres. 9. Ok. Então, aqui eu já limitei a utilização dos meus campos por quantidade de caracteres. Agora eu preciso fazer o quê? Validar o que o usuário digitou aqui, se é número. Se não for número, eu não devo aceitar esses valores. Eu vou usar uma função aqui deste objeto, por aqui embaixo. Não vou deixar aqui mesmo. Então, deste objeto text celular, no evento exit, quando ele sair, né? Ou seja, o usuário vai digitar. Quando ele sair, terminar de digitar, eu quero que ele execute isso. Então ele já cria para mim aqui, ó, quando eu seleciono, ele cria para mim com algumas referências. Vamos por aqui. Vou digitar aqui, ó, if is numeric cell and len. Opa, não é cell, é celular, né? Celular for igual a 10 ou len. Celular for igual a 11. Then. Opa, não é ou, né? É or. And if. Vamos lá, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se o que existe dentro do text box for numérico e for a quantidade de letras, né, de caracteres escritos lá dentro for igual a 10 ou igual a 11, eu continuo aqui. Por que igual a 10 ou igual a 11? Porque a quantidade de números que existe para celular e também para telefone é entre 10, né, com o DDD, então é 11, por exemplo, 11, 22, 22, 25, 24. Esse é um número residencial. Este número residencial, quantos caracteres tem? 11 são 2, mais 4 sequências de caracteres, mais 4 sequências de caracteres, ou seja, 8 com 2, 10, beleza? Para celular, algumas regiões do Brasil tem nós acrescentamos o 9. Então, as mesmas 10 sequências do telefone, mais o 9 acrescentando. Porém, tem algumas outras regiões em que não existe o 9 na frente das numerações. Então, a gente deixa ele validando as duas informações. Ok? É isso aí. Ele vai validar se o que existe aqui dentro for texto. Vou deixar o stop aqui, vai. Deixar o stop aqui e vamos ver isso funcionando. Leila, @123. Deixa eu facilitar minha vida aqui. No evento inicializar, eu vou pôr aqui, ó, text e-mail vai receber eu. Pronto. Consultar. Quer cadastrar? Sim. Ele me deu a opção. Vou digitar aqui. E aqui, ó. Digitei letras. Ele não aconteceu nada. Por quê?
Porque lá no meu código, eu não deixei nada para executar quando for else. Se eu colocar um else aqui, ele tem que executar. Mas nesse caso, nesse momento, a gente não vai executar com else. Vou pôr aqui 12, ó. Quando ele sair... o POC 12. Quando ele sair, ele também não vai fazer nada, porque ele não está dentro da regra dos 10 caracteres. Vamos pôr aqui, ó. Passou dos 11 caracteres. Então vamos pôr aqui, ó. 11, 9, 99, 99, 99, 99. Aí ele entrou na regra, tá vendo? Então vamos pôr aqui um else. Eu tenho apenas 2 caracteres, como está fora dessas duas regras, ele veio para cá, ok? Mesmo sendo número. Aqui, esta função, ela é verdadeira. Opa. Viu? Ela é verdadeira. Mas, isto aqui... Opa. É falso. E isso aqui... e isso aqui também é falso. Ok? Então, por isso que ele veio pro else. Mas, Leila, como que o cara vai saber se tá dando certo ou não? Então, vamos pôr um validador? Ó, vamos criar um validador aqui. Validar se o item aqui, né? Se o objeto está vazio. E vou validar o que foi digitado aqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui, ó. Vou criar uma função. Private. Função. Validar texto. Validar texto. Vou por aqui, ó, validar as string as booleano. O que eu quis dizer aqui? Olha só, eu disse que eu estou criando uma função, tá? Com o nome de validar texto. Esta função, ela vai me retornar um valor booleano, ou seja, ela vai retornar se é verdadeiro ou falso, 0 ou 1, ok? E como argumento, eu preciso que o usuário coloque para mim, né, ou a linha de instrução que estiver chamando essa função, que ela coloque para mim um valor string para poder trabalhar dentro desta função, tá? Então eu vou receber um valor, um texto, vou trabalhar as informações dentro desse texto, vai ter um bloco de programação aqui, né, uma rotina. E no final de tudo eu vou retornar para o usuário se é verdadeiro ou falso, ok? Então vamos fazer isso. Como que vai ser feito? Vou colocar aqui, ó, validar igual a replace validar vírgula vazio. Vou fazer isso 4 vezes. Vou validar se eu retirando aqui o replace, ele remove. É o mesmo que a função substituir do Excel. Então ele vai remover esses caracteres do texto. Aqui eu quero que ele remova esse, aqui eu quero que ele remova esse, e aqui eu quero que ele remova o espaço. Depois que ele fizer remover todos esses caracteres do texto validar,
Eu quero que ele verifique para mim se é um número. Ou seja, eu fiz a limpa, né? Limpei as possíveis... O que o usuário pode digitar de errado lá na hora que ele estiver colocando o texto, que na verdade, na hora que ele estiver colocando o número de telefone, que na verdade nós entendemos como verdadeiro, como correto. Por quê? Porque quando tem esses valores aqui entre parênteses, tem o traço ou tem algum espaço, já é padrão da gente digitar assim, tá? Então, eu removi. Se depois que eu remover tudo isso, ele for um valor numérico, eu vou dizer para o usuário que o valor digitado lá, é verdadeiro. Certo? Então, valor verdadeiro para esta função que eu atribuí. E quando eu chamar esta função aqui, ele vai me retornar o valor verdadeiro. Então, vamos colocar aqui, ó, if validar for igual a céu falso, then então, se ele for igual a falso, message box, digite somente números digite somente números digite somente números. Tá, beleza, só isso. Um bom crítico ou information. Vamos pôr VB information. Vamos pôr o celular igual a vazio, ok? Então, é isso. Ele vai validar se tem algum caractere que a gente já utiliza, né? E aí, se tiver, ele não vai passar aqui, ele vai continuar aceitando. Se não tiver, ele vai passar direto, tá? Então, se ele for verdadeiro, text box vai receber uma formatação. Deixa eu validar aqui, ó. For. Ver se tá vazio também. Se tiver vazio, vamos pôr digito somente números, tá? É isso aí. Vamos testar. Tá aqui, ó. Formatação vai acontecer. Olha só, já entrou no formato do nosso padrão, né? Nosso padrão para celulares. Por isso que eu coloquei 15 caracteres lá no texto, no objeto. Só que, ó, ele
tá certo. É isso mesmo. Esse é o número que seria de celular, ok? A gente vai fazer o mesmo para o número de telefone. Deixa eu encerrar aqui. Então, eu tenho isso aqui para o celular. Eu vou apenas replicá-lo para o número de telefone, porque ele deve acontecer da mesma maneira, tá? A diferença é que aqui, onde é text celular, eu vou substituir por tel. Opa. TXT tel. É isso? Por quê? Vou dar um Ctrl L aqui. Vou usar o substituir. Olha que interessante. Eu posso usar o substituir para tirar tudo que for TXT celular e pôr TXT tel. Só que, ó, veja que eu fiz a opção de selecionar aqui, tá? Para quê? Para que ele mude apenas os valores que estiverem dentro da onde eu selecionei. Se eu fizer essa substituição fora do selecionar, fora do selecionar aqui, ele vai substituir até o que está aqui em cima. Eu não quero isso. Eu quero só que ele substitua o que estiver dentro deste intervalo, tá? Então ele fez a substituição para mim aqui. É isso. Só repliquei. Bom, o vídeo já está ficando muito grande. Vou finalizar ele aqui. A gente continua no próximo, tá? Bom, até a próxima.